Vamos lá, galerinha, vamos para mais outra aula. Hoje iremos ver apótema e lado de um polígono circunscrito a uma circunferência. Lembrando que na aula passada nós vimos apótema e lado do polígono inscrito, agora que é o polígono dentro. E agora o polígono está fora da circunferência, né? Cuidado para que as formas vão mudar. A gente vai trabalhar com semelhança de triângulo, que já foi visto, né, nas aulas presenciais. Coloquei aqui, pessoal. Considere dois polígonos regulares com o mesmo número de lados, né? N de lados. Significa que pode ser dois triângulos, dois quadrados, dois hexágonos regular. Sendo que um está inscrito, lembrando que é inscrito, um está dentro da circunferência. Pode observar, pessoal, ó, esse polígono aqui, que é o rosinha, ele está dentro da primeira circunferência, que é a roxa. Então, o polígono é inscrito à circunferência e é circunscrito a outra. Então, o polígono ele está dentro de uma e fora de outra. Que está inscrito em uma circunferência de raio R e o outro está circunscrito a essa mesma circunferência. Então, professor, esqueci o que é inscrito e o que é circunscrito. Inscrito está dentro, circunscrito está fora da circunferência. A figura mostra isso para vocês. Detalhe também, nós temos aqui o apótema do polígono. Aí vocês lembram o que é apótema? Apótema é o segmento que pega do centro do polígono até a metade de um dos lados. E aqui é o raio da circunferência circunscrita. Observa aqui, aqui é o raio da circunferência circunscrita. Um detalhezinho, se vocês perceberem também, o apótema do polígono, ele coincide com a circunferência dentro, inscrito. Ó. Cuidado para vocês, né, analisarem esses dois elementos. Continuando. Como esses dois polígonos são semelhantes, vocês observam, pessoal, que agora eu tenho dois polígonos, um dentro da circunferência e outro fora da circunferência. Eles são semelhantes porque eles possuem a mesma quantidade de lados e eles são congruentes, semelhantes aqui. O que é que vai ser feito agora? Vai trabalhar com a razão de semelhança. Olha o que é que eu fiz aqui. L, que seria o polígono menor, pessoal. L. Aqui você vai saber que o N vai ser a quantidade de lados que o polígono possui. Então, o lado do polígono menor está para o lado do polígono maior, assim como o apótema do polígono menor está para o apótema do polígono maior. Lembrando, como os dois polígonos são semelhantes, eu posso usar essa razão de semelhança. Continuei, pessoal. Coloquei até um pouquinho maior. O lado do polígono menor. E lembrando que você já tem essa fórmula das aulas anteriores, que foram os polígonos inscritos a uma circunferência. Então, o lado do polígono menor está para o lado do polígono maior, assim como o apótema do polígono menor está para o apótema do polígono maior, que corresponde ao raio da circunferência. Então, essa é a primeira formazinha da nossa aula de hoje. Depois que a gente trabalha com o polígono circunscrito, essa relação é para descobrir o que eu acabei de explicar, é para descobrir os lados e o apótema de um polígono circunscrito a uma circunferência. A gente vai rever, essa aula aqui é para rever as áreas das figuras planas. Então, nessa parte aqui, eu vou lembrar, né, algumas figuras planas e tem logo após mais outras figuras planas. Vamos lembrar aqui. Bom, acho que vocês já estudaram desde o 6º ano e vocês sabem, não precisa estar explicando quem é base e quem é altura, o triângulo. Outro detalhe, nós temos várias outras formas para calcular a área de um triângulo. Então, dependendo do triângulo, o que o triângulo apresenta é uma forma diferente. Então, a forma tradicional para a gente calcular a área de um triângulo é aquela base vezes a altura dividido por 2. Aí eu coloquei aqui, pessoal, sendo o A é a área, o B a base e H a altura. Quadrado. Para calcular a área de um quadrado, está aqui, vai ser L vezes L, pode ser base vezes altura, até porque o quadrado também é um retângulo, né? Então L vezes L ou base vezes altura. Então vamos lá, área e L é um lado. O losango. O losango também é um quadriláterozinho, vocês lembram como se calcula a área? Está aqui, pessoal. D maiúsculo vezes D minúsculo dividido por 2.
Lembrando, o D maiúsculo representa a diagonal maior, são duas diagonais. Você vai perceber no quadrado não, pessoal, as diagonais têm o mesmo tamanho, são congruentes. Já no losango, vocês vão perceber, né, se vocês querem como uma figura como referência o que é um losango, aquela parte amarela da bandeira do Brasil. Então vamos lá, diagonal maior, então está aqui D maiúsculo, vezes a diagonal menor, D minúsculo, dividido por 2. Então todas as letrinhas estão sendo demonstradas ao lado da figura. O retângulo é uma das figuras mais fáceis de calcular a área. Então B de base, vezes H de altura, né, e eu concluo a área de um retângulo. Então está aí B vezes H. O trapézio, eu coloquei aqui um trapézio, né, isósceles. Vamos lembrar o que é um trapézio? Qualquer quadrilátero que tem apenas um par de lado paralelo é chamado de trapézio. A fórmula está ali, pessoal. B maior mais B menor, entre parênteses, vezes a altura dividido por 2. O B maior é a base maior, está aqui a base maior. B menor, lógico que é a base menor, H a altura. Nessa parte nós temos ainda como se calcula a área de um círculo. Cuidado para não confundir de área e perímetro. O perímetro seria o comprimento da circunferência, só o contorno do círculo, que a fórmula é 2πr. Aqui é a área, ou seja, além do perímetro, nós temos toda a região interna, que vai ser igual a π vezes r ao quadrado. Então está ali, ó, sendo a área, o π é a constante, que vai ser aproximadamente, vai depender da questão. Tem questão que ele aproxima para 3,1 e tem questão que aproxima para 3, né? É um número irracional, o valor do π é 3,14. E o r vocês sabem que é o raio da circunferência. Nós temos também outras áreas, né? Vamos lembrar aqui o paralelogramo. Vocês sabem que o paralelogramo, coloquei aqui, pessoal, a figura. A gente usa a mesma forma de calcular a área do retângulo, porque se eu pudesse cortar esse triângulozinho aqui, ó, e fixar ele do outro lado, não sei se vocês estão entendendo, forma exatamente um retângulo. Por isso que a área do paralelogramo é a mesma forma de calcular a área do retângulo. Então, área, base vezes altura. Coloquei aqui também, quem vai também no livro de vocês, a gente vai precisar calcular a área do círculo e as suas partes, ou seja, pedaço do círculo. Nós temos aqui essa figura, qualquer coisa você pega no livro que está tudo bonitinho também, pessoal, o nome, né? Isso aqui é chamado de setor circular. Aí vocês vão calcular a área do setor circular, vocês podem usar no livro, vocês têm uma regrinha de 3, que faz assim, ó. A área do círculo, lembra qual é a forma? Π ao quadrado. Está para a área, está para 360 graus. Por quê? Porque o círculo inteiro tem 360 graus. Assim como a área do setor está para alfa graus. Fazendo o meio pelos extremos, a gente descobre essa formulazinha aqui, pessoal. A área vai ser igual a R ao quadrado, era para ser πr ao quadrado, mas aí a ordem do Saturno não altera o produto. Então, πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Lembrando que aqui é uma pizzazinha, né? O setor circular é a pizzazinha. Então, para calcular a área de um setor circular, ou vocês usam a regrinha que está no livro, faz meio pelos extremos, ou vocês usam diretamente a fórmula pronta. πr ao quadrado vezes alfa dividido por 360. Essa próxima figura, ela é chamada de coroa circular. Ela é bem mais simples para calcular a área de uma coroa circular. Imagine só, se ela tivesse toda preenchida, seria um círculo. Então, ficaria πr ao quadrado. Só que tem uma parte vazada, ou seja, tem um outro círculo vazado na própria figura. Então, como é que a gente vai fazer essa questão? Como é que calcula a área de uma coroa? Faz o seguinte, ficaria πr maiúsculo ao quadrado, para indicar que é a área do círculo maior, e subtrai, ou seja, eu tiro outra área do círculo, então vai ficar πr minúsculo ao quadrado. O R maior vai ser do círculo maior e o R menor do círculo menor. Se vocês observarem, no livro vocês têm isso aí, vocês vão ter um fator comum, que é justamente o π. Então, se eu voltar a multiplicar, R ao quadrado vezes π, πr maiúsculo ao quadrado, menos πr minúsculo ao quadrado. Então, a forma vai ficar ou essa que eu acabei de falar, ou ela simplificada. E por último aqui, pessoal, nós temos um segmento circular. São 3 tipos de segmentos. Um menorzinho, um passando no centro da circunferência e um cobrindo a maior parte da circunferência. Coloquei uma forma só.
a forma é bem simples. Se vocês observarem, se tudo tivesse pintado, seria um setor circular. Então, como é que eu faço para calcular a área de um segmento? Eu calculo a área do setor, observe pessoal, está aqui a forma do setor, e do setor inteiro eu tiro a área de um triângulo, então menos a área de um triângulo. É dessa maneira que a gente vai calcular a área de um segmento circular. Então, eu acabei de explicar para vocês como se calcula a área das principais figuras planas. Aí você vai perguntar, professor, mas tem uma figura que ela não tem um nome. A dica que eu vou dar para vocês é que vocês dividam a figura em partes que você conheça. Seria triângulo, seria retângulo. A gente vai fazer logo um exercício com esse tipo de questão. Bom, a área de um triângulo equilátero. Eu falei para vocês que existe mais de uma forma para calcular a área de um triângulo. Outro detalhe, dependendo do triângulo, é uma formulazinha diferente. No triângulo equilátero, se vocês já lembram, já foi demonstrado esse ano também, vai ficar L ao quadrado vezes 3 sobre 4. Mas como é que descobre isso? Se você fosse utilizar o teorema de Pitágoras para descobrir a medida da altura, né? Lembrando, quadrado da hipotenusa, para quem entendeu, eu pegaria o triângulo equilátero e eu dividiria em dois triângulos retângulos. Se eu fosse utilizar o teorema de Pitágoras, ficaria o quadrado da hipotenusa, que era L ao quadrado, igual a soma dos quadrados dos catetos. Depois que você usar o teorema de Pitágoras, a altura vai ser igual a L raiz de 3 sobre 2. Utilizando a forma tradicional de calcular a área de um triângulo qualquer, triângulo tendo a altura e a base, ficaria base vezes a altura dividido por 2. Acabei de descobrir a base eu sabia, que era L, então está aqui L. Utilizando o teorema de Pitágoras, descobrimos que a altura seria L raiz de 3 sobre 2, está aqui, ó, L vezes L raiz de 3 sobre 2, e eu ia dividir por 2. Aqui é a demonstração da forma de calcular a área de um triângulo equilátero. L vezes L ficaria L ao quadrado raiz de 3 sobre 2, ficaria uma divisão de fração, repetia a primeira e multiplica pelo inverso segunda, e a gente encontra a formulazinha pronta. Então, vocês não precisam demonstrar não, viu? Você já tem a forma tudo bonitinha para calcular a área de um triângulo equilátero. Aí você vai perguntar, professor, quais são as outras formas que eu tenho? Pessoal, nós temos a forma de Heron, eu tenho uma forma tendo dois lados e um ângulo formado por eles, e outras formas ainda, vem para calcular a área de um triângulo. Vai depender do triângulo também. Bom, a área de um hexágono regular. Vamos entender o seguinte. Eu acabei de mostrar para vocês como se calcula a área de um triângulo equilátero, a formazinha. Vou voltar aqui, está aqui a forma, pessoal. L ao quadrado vezes 3 sobre 4. E agora é a área de um hexágono. Agora, vocês prestando atenção, se vocês lembram que o lado do hexágono é igual ao raio, então significa que essa medida aqui, isso no hexágono regular, viu? Se essa medida aqui é igual a essa, então todos os lados são iguais. Conclusão. No hexágono, nós temos exatamente 6 triângulos equiláteros. Então, como é que a gente faz para calcular a área de um hexágono regular? Então, ficaria 6 vezes a área de um triângulo equilátero. Aí, quando eu multiplico 6, aí eu simplifico. O 6 por 2 sobraria 3, e o 4, que aqui embaixo é 4, por 2 sobraria 2. Então, não precisa estar memorizando o meu mundo de fórmula, não, pessoal. Vocês observam de onde é que vem algumas formas. Então, a forma para calcular a área de um hexágono vem do triângulo equilátero, é só multiplicar por 6, somente isso. E agora, como se calcula a área de qualquer polígono regular, pessoal? Qualquer polígono regular. Vamos lembrar o que é um polígono regular. Qualquer polígono que possua os lados congruentes, ou seja, de mesma medida, e os ângulos também de mesma medida, é chamado de polígono regular. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai somar todos os lados, que é o perímetro, e dividir por 2, que é o semiperímetro. Então, está aqui a forma, pessoal. O P é o semiperímetro, o 2P, que é o perímetro, multiplica pelo apótimo. Então, é só semiperímetro pelo apótimo. Então, a formazinha é bem simples, semiperímetro pelo apótimo. Como se calcula, professor, o volume de um sólido, de um prisma? Aí eu coloquei aqui, pessoal, isso aqui é chamado de paralelepípedo. Vocês já estudaram, né? Desde o 6º ano já estuda essa figurazinha aqui. Então, para calcular o volume como esse daqui,
é só multiplicar as 3 dimensões. Geralmente eu falo assim, a gente calcula a área da base. Se você observar, a base é um retângulo. Então seria A vezes B. Então A vezes B, base vezes altura, A vezes B, vezes a altura do sólido. Então bem simples. Para calcular o volume de uma caixa como essa, é só multiplicar as 3 dimensões, né? Comprimento, largura e altura. Olha como eu coloquei aqui, ó. Em anos anteriores, como eu falei para vocês, já estudamos isso aí, você estudou o volume do paralelepípedo, retângulo ou bloco retangular. Como eu falei para vocês, multiplica as 3 dimensões. Volume de um cubo. Pessoal, na verdade, um cubo também é um paralelepípedo. A vantagem é que o cubo tem as 3 dimensões com a mesma medida. Em vez de ser A, B e C, vai ser A vezes A vezes A. Tá até aqui, ó. O A é a aresta, né, pessoal? Seria o segmentozinho. Aí eu coloquei ali, ó, volume multiplicando as 3 dimensões, A vezes A vezes A, repete a base, somando os expoentes, fica A ao cubo. Então, lembrando que já foi explicado agora. Expliquei qual é a formazinha para calcular o apótema e o lado de um polígono circunscrito. Expliquei para vocês, na verdade eu lembrei como se calcula a área das principais figuras planas. E agora vem o volume. Já expliquei como se calcula o volume de um paralelepípedo e o volume de um cubo. Ainda falta o volume do cilindro. Volume de um cilindro. Para calcular o volume de um cilindro, basta calcular o produto da área da base pela medida da altura, expressa na mesma unidade, pessoal. Se a base for em centímetro, a altura tem que ser em centímetros também, não esqueça aí não. Aí vocês lembram, pessoal, que a base é um círculo. Então, eu lembrei agora há pouco como se calcular a área de um círculo, que vai ser π ao quadrado. Então, essa é a área da base. E a altura é h. Então, a área da base está aqui, vezes a altura. Então, está ali a fórmula. πr ao quadrado, que representa a área da base, vezes h, que representa a altura. Lembrando, sempre na mesma unidade, viu? E a partir de agora a gente vai começar a resolver exercício do que eu acabei de explicar. Lembrando que todas essas questões estão no livro de vocês, está no livro de vocês. Então vocês vão só pegar essa aula e já ir passando para o livro. A gente vai começar a resolver nas aulas gravadas no Alternativa Play, somente questões do livro agora, né? Já praticamente terminei todo o conteúdo, a gente vai trabalhar só em cima do exercício, tanto no Alternativa Play como nas nossas aulas online. Começando. Questão 3, a página 37. As diagonais de um quadrado se cruzam em seu centro. Sabendo que o lado do quadrado mede 6, calcule a medida da diagonal do quadrado. Pessoal, a gente tem forma prontinha para isso. De novo, a diagonal do quadrado vai ser L raiz de 2, né? A forma para calcular. Se o lado vale 6, olha como é que vai ficar aqui, pessoal. D, L raiz de 2, D, 6 raiz de 2 centímetros. Muito fácil essa questão. Agora, o raio da circunferência circunscrita. Você lembra a formulazinha? Tem tudo a forma no livro. Então, olha só como é que vai ficar aqui. Vai ficar L raiz de 2 sobre 2. Nós já temos, né, o L que vai ser 6. Então, 6 dividido por 2, 3 raiz de 2. Pessoal, não esqueça da unidade, viu? Se tiver unidade, é obrigado a colocar. Do raio da circunferência inscrita. Então, vai ficar R igual a 3, que é igual, né, isso ao próprio raio. Não sei se vocês lembram isso aí, que é metade do raio, na verdade, R dividido por 2. Questão 5, página 37. O lado de um hexágono regular circunscrito em uma circunferência mede 5. De novo, o lado de um hexágono regular circunscrito em uma circunferência mede 5 centímetros. Determina a medida do seu apótema. É só usar aquela razãozinha, pessoal. Lembra como é que eu coloquei? L do menor sobre L do maior igual a o apótema do menor dividido pelo raio. Então, olha só como é que ficou aqui. Sabe-se que o lado do hexágono, não sei se vocês lembram disso, é igual ao lado, viu? O lado do hexágono é igual ao raio. O raio é igual ao lado. Então, continuando. Então, o lado do hexágono, o apótema do hexágono, também vai ser igual a 5. Quantos lajota de 30 centímetros de lado são necessários para revestir um piso retangular de 8,4 por 6,3? Para resolver uma questão como essa, a gente vai primeiro calcular a área da lajota. A área da lajota vai ser em centímetros quadrados. Vocês vão pegar, como é uma lajota quadrangular em forma de quadrado,
com essa lajota de 30 centímetros de lado, né? Ela é 30 por 30, vai dar 900. Depois a gente vai calcular a área do piso, que vai ser 8,4 por 6,6. Precisa transformar os centímetros em metros quadrados ou metro quadrado em centímetros, vocês vão decidir. Vamos ver como é que eu fiz aqui. Ponto. A área da lajota, primeira coisa que eu calculei a área da lajota. Então vai ficar 30 vezes 30, vai ser 900. Vamos ver como eu coloquei. 30 ao quadrado vai ser 900 centímetros quadrados. Depois o que é que eu coloquei aqui? Transformando os centímetros quadrados em metros, se você perguntar, por que, professor? Porque a área do piso vai ser em metros quadrados. Então significa que a área da lajota teria que ser em metros quadrados para eu poder dividir, tem que ser na mesma unidade. Depois eu coloquei a área do piso, que é multiplicar 8,4 por 6,3, que dá 52,92. Agora, para saber quantos lajotas cabem naquele piso, é só pegar a área do piso e dividir pela área de cada lajota e a gente descobre o total de lajotas necessárias, 588 lajotas. Próxima questão, nessa questão eu não coloquei qual foi a questão, qual foi a página, né? Então qualquer coisa vocês observam aí no livro. Diz assim, determina a área de um triângulo equilátero de lado 6, pessoal, muito fácil. Para quem lembra é só usar a forma. Para tudo isso tem forma pronta. L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, a forma é essa. Então ficar 6 ao quadrado, né? L ao quadrado raiz de 3 sobre 4, que é a forma. 6 ao quadrado raiz de 3 sobre 4 dá 36 dividido por 4 vai ser 9 raiz de 3. E observa que eu não esqueço, pessoal, a unidade. Próxima questão. Bom, para quem lembra, isso aqui é chamado de coroa circular. E para quem lembra qual é a formulazinha, qualquer coisa vocês voltam aí na aula rapidinho, né? Ou vocês vai para o livro, tem a forma tudo pronta. É só pegar π que multiplica R ao quadrado menos R ao quadrado. R maiúsculo ao quadrado menos R minúsculo ao quadrado. E ele pediu para onde tiver π colocar 3,14. Então, para a formulazinha aqui, ó, π vai colocar 3,14, no lugar desse R maior eu colocaria 15, no lugar do R menor eu colocaria 10. Então vamos ver como é que vai ficar. 225 menos 100, dentro do parênteses, vai ficar 3,14 vezes 125, que o resultado final vai ser igual a 3 para 22,5, não esqueça de colocar a unidade. Vamos para a próxima questão. O reservatório em formato cilíndrico, está aqui o reservatório. Resumindo, qual é o volume desse reservatório? Pessoal, a fórmula já está pronta. Para calcular o volume é só substituir os valores do seu devido local. No lugar do π coloca 3,14, no lugar do R coloca 2, vai ficar 2 ao quadrado, e no lugar do H eu ponho 10. Então olha só como é que fica a resolução dessa questão. Substituindo os valores de π, do raio e da altura desse cilindro, teremos, está aqui, 3,14, 2 ao quadrado vezes 10, multiplicando dá 31, aqui era para ser, pessoal, ele multiplicou 10 vezes 31, né? Eu fiz primeiro a multiplicação. 3,14 vezes 10 ficou 31,4, e 2 ao quadrado ficou 4. E o resultado final dá 125,6, cuidado para não esquecer a unidade, metros cúbicos. Qual é o volume de um cubo? Pessoal, muito fácil. A fórmula está prontinha aí, é só colocar A elevado ao cubo. Então, 20 elevado ao cubo. Então, olha só como é que fica. A elevado ao cubo, 20 elevado ao cubo, que vai ser igual a 8.000 centímetros cúbicos. Essa figura aqui, para quem não entendeu, vocês fariam o seguinte. Vocês calculariam a área de uma semicircunferência, não é de um círculo, na verdade. Vocês sabem que a fórmula do círculo é πr ao quadrado. Eu dividiria por 2 para calcular ela dessa daqui. Aqui é um trapézio, base maior, mais a base menor. A altura que a questão dá, que é 10, vezes a altura, eu divido por 2. E no final, eu somo as duas áreas. Então, olha só como é que fica a resolução dessa questão. Resolução. A área do semicírculo é igual a metade da área do círculo, logo, então está aqui, pessoal, a área do semicírculo já foi dividido por 2, dá 157. E agora vem a área do trapézio. A área do trapézio é dada pela forma, vocês sabem a forma também, né? Então, substituindo, vai ficar 130. Então, por último, a área total da figura vai ser igual a 157 mais 130, 287.
O exercício que eu vou propor para vocês está na página 52, 53, 54, 55. Venham, um abraço e um cheiro no coração de vocês. Tchau, tchau.